livro de Juízes, Velho Testamento, livro de Juízes, capítulo 15. Nesta Bíblia está localizado na página 340, Velho Testamento. Glória a Jesus. Verso 14, irmãos. 15, Juízes, Velho Testamento, verso 14 em diante. Se todos acharam, Deus seja louvado. Amém. Amém. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito. Sansão fere 1000 homens com a queixada de um jumento. E vindo ele a Leque, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor constantemente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu-a com ela 1000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão. E chamou aquele lugar Amate-leque. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leque, e saiu dela água, e bebeu. E o seu espírito tornou e viveu. E pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Leque até o dia de hoje, e julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos, até aqui. Amém. Glória a Jesus. Todos conhecem a história de Sansão. Deus fez, segundo a sua promessa, se cumprira por um propósito. E nasceu a Sansão, narizeu de Deus, escolhido por Deus. Não passaria navalha sobre a sua cabeça e não beberia bebida forte vindo da vide, segundo o seu narizado. E ele carregava isto dentro dele, e a sua mãe o instruía. E Sansão foi escolhido para defender um povo, uma nação, a sua casa. Assim como Deus te escolheu também, irmão, irmã, Igreja de Jesus Cristo. E o adversário não prevalecia, porque Deus era com ele e por ele. Como Deus é contigo e pelo irmão e pela irmã.
adversário não vai prevalecer. Hoje o Senhor arranca as forças do inimigo que tem se levantado contra o irmão e contra a irmã pelo poder desta palavra no nome do Senhor Jesus. E buscavam querer saber de onde viera a sua força. Porque a nossa força, irmãos, não está naquilo que é terreno, mas é vindo de Deus. A força divina de Deus em nós, o adversário tem que sair, tem que desocupar lugar, tem que bater em retirada. Glória a Jesus. E pelo poder desta palavra, os teus inimigos terão que recuar. Glória a Jesus. Porque há sobre a sua cabeça uma promessa, um propósito de Deus. Deus te escolheu para um propósito na terra. Glória a Jesus. Defender uma nação, sua casa, sua família, o seu filho, a igreja, intermédio daquilo que Deus depositou no irmão, na irmã, a essência do céu, seus dons, a sua virtude, a sua graça. Glória a Jesus. E os combates vêm por causa da sua rendição. Deus manifesta a glória, abrindo seu coração, Deus manifesta a sua glória. Então o adversário busca minar a nossa força, interromper o que Deus determinou, mas ninguém interrompe o que Deus determinou. E escreveu a teu respeito, ao nosso respeito. Glória a Jesus. Aleluia. E aqui nesse evento, buscaram pegar Sansão. Amarraram ele. Glória a Jesus. Mas ele fez em pedaços todas as ataduras que o prendia. Porque o Espírito de Deus manifestou em Sansão. E é assim também na nossa vida nos dias de hoje. Quando vamos numa visita, num culto como este, ou num culto presencial, que Deus toma numa oração, num testemunho, glória a Jesus, numa glorificação, numa linguagem que Deus toma, numa virtude, glória a Jesus, aleluia, se desprende todas as ataduras de almas, de vidas, de casas, pela manifestação da glória de Deus em nós. Glória a Jesus. E todas as ataduras se desfizeram das suas mãos. Tudo aquilo que o prendia foi como um fio de cabelo. Glória a Jesus. E é assim que Deus faz, irmãos. Ninguém te prende, ninguém te cala, ninguém interrompe a sua trajetória. Glória a Jesus. Porque o adversário, irmãos, sabendo muitas das vezes, porque, irmão, ele não se cansa em querer saber de como Deus vai agir através de nós e quer interromper ciclos. E buscou pelos profetas, assim como por Sansão também. Glória a Jesus. Interromper ciclos de propósito na vida de Sansão, a qual ele carregava um segredo, uma intimidade com Deus. Assim como você também carrega um enigma, um segredo
entre você e Deus e você. Glória a Jesus. E dentro deste segredo, a manifestação da glória de Deus, que traz libertação, cura, alma, carne, mente. Glória a Jesus. Caminhos que se abrem na vida da igreja, do povo, de família. Glória a Jesus. Então ele tenta decifrar, descodificar, mas não consegue. Porque Deus é multiforme. Glória a Jesus. E Sansão, irmão, quebrou um protocolo aqui. Porque Deus usa de coisas muitas das vezes contraditórias. Glória a Jesus. Segundo o narizado, não se podia tocar animal morto ou pessoa morta. Teria que purificar-se, aleluia, daquilo que o tocasse de 3 a 7 dias. Glória a Jesus. E aqui ele desfazendo todas as ataduras que busca prender, seja sentimental, psicológico, material, espiritual, glória a Jesus, familiar, conjugal, ou da vida do seu filho, ou da sua filha, ou do seu casamento, aleluia, ou da empresa, ou onde você trabalha, ou na sua faculdade, ou na escola. Hoje o Senhor vem romper com laços que busca prender. Para você, o que quer prender? A pessoa fica imóvel, inerte. Glória a Jesus. Sem ter como reagir. Mas hoje, pelo poder dessa palavra, ela está cortando laços da sua vida. Pelo poder desta palavra, no nome do Senhor Jesus, todas as ataduras caem. Quando a manifestação da glória de Deus chega, como chegou na prisão onde estava Pedro. Aleluia. Não fala que o anjo chegou e falou, prisão, abre, cadeias, cai. Não. A manifestação da glória de Deus chegou, um clarão chegou, aquilo que é superior, grandioso, manifestou ali, e quando manifestou, as portas da cadeia por si só se abriram, porque as trevas têm que reconhecer a supremacia da glória de Deus quando manifesta em nós, ali no irmão, na irmã, e esta palavra como supremacia da glória de Deus está manifestando na sua vida para a libertação. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Se apossou dele o Espírito de Deus. Porque não é nós que usamos Deus, é Deus que usa nós na terra. Tem muitos que querem usar de Deus, argumentações, palavras. Mas é Deus que se usa. E quando Deus usa, há um movimento do céu à terra e da terra aos céus. Glória a Jesus. Aleluia. Quando o homem acha que é alguma coisa ou que tem alguma coisa, o que Deus faz? Faz igual Elias. Segundo a minha palavra, não vai chover por 3 anos e 6 meses. E não choveu segundo a palavra dele, o céu se cerrou. Mas para voltar, aleluia, santo é o Senhor, a chover na terra teve que ter uma rendição da parte de Elias, curvar o seu joelho, aleluia, e reconhecer que intermédio da sua humilhação, glória a Jesus, e rendição diante de Deus, Deus moveria o céu, a terra e da terra ao céu, para que chovesse naquela terra, e segundo a sua rendição diante de Deus, vai chover na sua terra aquilo que estava árido, seco, que não produzia, não frutificava, pelo poder desta palavra vai produzir, vai frutificar, no nome do Senhor Jesus. Pela tua rendição, reconhecer que o homem sem Deus não é nada, e que ele é o centro de tudo,
E segundo centro, que é Deus, Cristo, o Espírito Santo, que nos conduz na nossa jornada na terra. Glória a Jesus. Está vindo ao teu encontro, irmão e irmã, pelo poder desta palavra no nome do Senhor Jesus. Que ali tinha 1000 homens. Certamente estavam debochando dele. Saíram ao encontro jubilando. Estava ali, amarrado, preso. Todas as ataduras que te prendem. De você prosseguir, ir adiante, romper espiritual e material essa palavra. Hoje o Senhor quebra, desfaz a sua vida. Glória a Jesus. Pelo poder desta palavra no nome do Senhor Jesus. Nada prende o homem e a mulher de Deus. Nada vai te prender de você, aleluia, ter que ir em um local, glória a Jesus, e servir a Deus, fazer a vontade de Deus, naquilo a qual Deus te confiou, acreditou, depositou em ti. Pelo poder desta palavra, hoje o Senhor arrancando todo o impedimento, o pensilho, a pedra, glória santa ao Senhor, que está no seu caminho, hoje o Senhor rola, pelo poder desta palavra, no nome do Senhor Jesus. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. As mãos dele estavam atadas, segundo a concepção humana, segundo o pensamento humano, raciocínio humano, ele estava preso, ele era inofensivo, glória a Jesus. Ele estava rendido, glória a Jesus. Mas quando a glória de Deus manifestou nele, aleluia, mudou todo aquele cenário a respeito do que eles estavam pensando e queriam fazer, aleluia, com Sansão. Caiu por terra todo o plano, todo o projeto e toda a arquitetação maligna. Está caindo também, aleluia, da sua vida, todo o plano está sendo rasgado, desfeito, aleluia. O teu inimigo planejou, arquitetou sobre ti, glória a Jesus. Pelo poder desta palavra, o que prevalece é o plano, projeto e propósito, promessa e a palavra de Deus na sua vida, glória a Jesus. Aleluia! Irmão, quando a presença de Deus manifesta num homem e numa mulher, os espíritos, irmãos, eles que se paralisam, eles que ficam inertes, glória a Jesus, eles que não têm, aleluia, reação, e não tem como eles atacar ou contra-atacar. Glória a Deus. Aí eu sou prova disso. Uma pessoa possessa, eu indo cultuar a Deus, indo pelo caminho da congregação. Glória a Jesus. A presença de Deus desceu. Eu senti aquela virtude. Não abria minha boca, mas sentindo, aleluia, uma graça em mim. Aquela pessoa queria voar em mim. Não teve poder, não teve força. Não conseguiu me atacar, glória a Jesus. Não teve reação, não saía do lugar, não ia nem para frente nem para trás. Ficou paralisada. Porque quando a supremacia da glória de Deus, aleluia, manifesta no homem e na mulher de Deus, tem que ter rendição, aleluia, do mal, em reconhecer a grandiosidade de Deus, do homem e na mulher de Deus, que busca Deus com seriedade, com sinceridade, com humildade, com integridade, com verdade, com lealdade diante de Deus. Glória a Jesus. E queria avançar em mim, irmãos. Não podia. E eu não falei nada, só observando.
Quando perguntei o nome da pessoa, manifestou a linguagem. Glória a Jesus. Mas o Senhor deu de ver, entender, interpretar como o adversário age, o que é a manifestação de Deus quando ele manifesta e se apresenta. A rendição do mal diante da divindade de Deus no homem e na mulher de Deus. Glória a Jesus. E aqui estavam se alegrando. Glória a Jesus. Muitos estão achando que você não tem o que fazer. Como fazer? Que reação você vai ter? Hoje, por esta palavra, o Senhor está chegando com a sua graça e a sua virtude, abrindo o caminho a teu respeito, da tua oração, da tua fé, da tua comunhão. Glória a Jesus. E Sansão, irmãos, vendo aquela multidão, 1000 homens, que eram muitos, glória a Jesus. O Senhor se apossou dele, manifestou a glória, a virtude, a graça dele, avistou uma queixada fresca de jumento, a qual ele não podia tocar, ele sabia do narizado dele, mas era uma necessidade, porque tem coisas que que se quebra protocolo. Glória a Jesus. Porque ele ficaria imundo. Ele ficaria imundo. De 3 a 7 dias ele tinha que se consagrar daquela imundícia. Hoje, tudo aquilo que é imundo sobre as nossas vidas, hoje o Senhor chega hoje para nos purificar, nos limpar, nos tornar puros, são, por esta palavra. Glória a Jesus. Porque quando a divindade de Deus se manifesta, ele purifica, ele cura, ele liberta. Aonde habita a morte, a vida, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, chega, a morte tem que se render, tem que desocupar, tem que sair. Glória a Jesus. Assim como Jesus fez, aleluia, segundo a viúva de Naim, saindo, aleluia, do seu luto, velando, levando seu filho para a sepultura. Mas ao encontrar, aleluia, Jesus encontrando com aquela mulher, parou aquela multidão. Glórias. O Senhor está indo ao encontro de alguém que está aqui, pelo poder desta palavra, para um grande mover, um grande movimento na sua vida, espiritual e material. Glória a Jesus. Porque o Senhor age espiritual e material. Glória. O Senhor vai trazer alegria, paz e felicidade. E quando o Senhor parou, aleluia, santo é o Senhor, aquela multidão, avistando aquele menino, ele tocou no esquife, no que era morto, segundo que não podia tocar, porque teria que se purificar, mas aquele que carrega a vida e que é a purificação, que, aleluia, que é o edificador, que é o restaurador, glória a Jesus, aleluia, foi ao encontro daquela mulher para restaurar vida, para chegar com vida, para curar feridas, glória a Jesus, e libertar, aleluia, aquela casa, e pelo poder desta palavra, a vida está entrando na sua casa, glória a Jesus, com o mover desta palavra, glória a Jesus, aleluia, e ninguém interrompe ele, glória a Jesus. Quando ele tocou no esquife, glória a Jesus, o menino já levantou, a vida manifestou, glória a Jesus, e devolveu a sua mãe. O que é que você perdeu? Glória a Jesus. Te condicionou a um luto, glória a Jesus. E você está sobre as suas tristezas, mas pelo poder desta palavra,
Hoje o Senhor veio, glória a Jesus. Aleluia, santo é o Senhor, te dar libertação por esta palavra. Te entregar na sua mão. Glória a Jesus. Aleluia. E aquela mulher voltou diferente, regozijando, e muitos se alegraram. E ficou o testemunho dela naquela cidade, diante daquele povo, dos discípulos. Glória a Jesus. Aquele que carrega a essência de Deus, irmãos, mesmo em morte, condiciona alguém à vida. Glória a Jesus. Salvo eu, Eliseu morreu. Sepultaram ele. Estava tendo uma guerra. Aleluia. E alguém foi baleado e caiu como morto na cova onde Eliseu, glória a Jesus, aleluia, tinha sido enterrado. E quando tocou, glória a Jesus, aleluia, santo é o Senhor, nos ossos do homem de Deus, viveu. Porque naqueles ossos, aleluia, tinha graça, tinha virtude, tinha o poder de Deus, glória a Jesus. Mesmo na sua morte, estava condicionando alguém à vida. Glória a Jesus. Porque aquele que carrega a essência de Deus, irmãos, muda ambiente, transforma vidas, casas, pessoas, mentes, ideologia, glória a Jesus, perspectiva de vida, sonhos, aleluia, que estavam sepultados, hoje pelo poder desta palavra, hoje o Senhor traz vida para a sua vida, aleluia, ressuscita, ressurge, glória, e traz em evidência para você glorificar o Senhor, pelo que Ele é, pelo que Ele faz, e pelo que Ele fará na sua vida, na sua casa, glória, na vida do seu filho, da sua filha, no seu casamento, no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, na faculdade, glória, ali nos teus negócios, ali, naquilo que você tem prazer espiritual em visitar, em cultuar, em servir a Deus, glória, o Senhor vai mostrar os seus sinais e prodígio, porque você não é homem comum, você não é mulher comum, você carrega a essência de Deus, a essência de Cristo, a essência do Espírito Santo, glória a Jesus, aleluia! E quando se trata, irmãos, quando ele achou aquela queixada, um utensílio, uma ferramenta para ele usar contra os seus inimigos, contra os seus adversários, glória a Jesus. Aleluia. E como Deus deu na oração para o servo de Deus, e Deus disponibilizou para nós as suas ferramentas, as armaduras celestiais, a qual homens e mulheres com seus olhos cegos não conseguem ver o que você carrega. Irmão, você é um general de Cristo. Glória a Jesus. General de Cristo, uma divisa espiritual, um patamar, um degrau, glória a Jesus, elevado, glória a Jesus. Deus te deu maturidade espiritual, crescimento espiritual, ferramentas para manusear, glória a Jesus, ajudar, defender-se, atacar-se, contra-atacar-se, glória a Jesus, contra os teus inimigos, glória a Jesus. Então ele pegou aqui essa ferramenta, glória a Jesus, esse instrumento, glória. E o irmão é um instrumento de Deus na terra para desfazer obras do inimigo na vida de pessoas, de almas, de casas, de igreja, do povo de Deus, para libertar,
Glória a Jesus. Então ele pegou aquela ferramenta para se defender e para defender também o seu povo, a sua nação, a sua casa. Glória a Deus. Porque o intuito dos filisteus era ganhar campo, era ter o povo como escravo. Glória a Jesus. Mas Deus designou Sansão como um juiz, como um defensor. E Deus te designou também com uma responsabilidade. Aleluia. Diante do povo, da igreja, de uma casa, do matrimônio, do cônjuge, dos seus filhos. Glória a Jesus. Deus te designou para salvamento, orientação. Aleluia, santo é o Senhor. Então, receba esta palavra. Sansão, por ser negligente, foi interrompido. Mas Deus te deu sabedoria. E dentro dessa sabedoria, o diabo, o adversário, o teu inimigo, não te para. Não vai interromper o que Deus tem para o irmão, o que Deus tem para a irmã. Pelo poder desta palavra, no nome do Senhor Jesus. Ninguém fura o seu olho. Glória a Jesus. Você não se vende. Glória a Jesus. Sansão vendeu-se por palavras, você não se vende. Você anda na verdade, na pureza, na integridade. Busca a justiça. Glória. Você é diferente. O irmão é diferente, tempo diferente. Glória a Jesus. Aleluia. E deixou Sansão como exemplo. E por esse exemplo, glória a Jesus, a conscientização em não errar, em não deixar de Deus, em não se deixar levar por argumentação, por chico, fofoca. Glória a Jesus. Mas se deixa, aleluia, a manifestação da glória, porque o povo de Deus é sábio e conhece a voz do seu Deus, do seu pastor. Glória a Jesus. E por conhecer, por ter ao discernimento de espírito, não se leva por qualquer palavras. Não se rende, não se vende, não se leva. Mas confia no que Deus falou e acredita no que Deus designou. E por você acreditar, está vindo livramento aí da parte de Deus. Está chegando aí, aleluia, a provisão de Deus. Caminhos o Senhor está abrindo na sua vida. Pelo poder desta palavra no nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. E assim ele pegou aquela ferramenta, colocou na sua mão. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. E começou uma batalha, uma luta. Glória a Jesus. Aleluia. E o Senhor também, glória a Jesus, te fortaleceu, te revestiu. E você está na arena do combate, na batalha, na guerra. Glória a Jesus. Aleluia. Muitos se levantaram contra a sua fé, contra a sua comunhão. Mas pelo poder desta palavra cairá. Glória a Jesus. Aleluia, diante daquilo que Deus colocou em ti, manifestará glória sobre ti, sobre a sua vida, pelo poder desta palavra no nome do Senhor Jesus. E ele foi lutando contra aqueles milhares de homens, aleluia, não se deu por vencido, não foi vencido, glória a Jesus, mas antes, aleluia, derrubou o exército rival, arquirrival, ficaram caídos diante deles, e o teu inimigo cairá pelo poder desta palavra, no nome do Senhor Jesus. Ali ele achou uma proteção. Glória a
Jesus. Para que assim, aleluia, Santo Senhor, pudesse superar aquela batalha e não lhe causasse dano. Glória. E pelo poder desta palavra, o Senhor está condicionando ferramenta para o irmão e para a irmã, para você não sofrer dano. O adversário queria trazer dano, tristeza, glória, mas pelo poder desta palavra não lhe causará dano, mas antes o Senhor vai fazer com que o adversário caia diante dos teus olhos. E saiba que eu te amo, que eu estou na tua vida. Glória a Jesus. Aleluia. Como proteção de Deus, Ele empunhou aquela queixada como proteção. E esta palavra está agindo como a tua proteção, como a tua detentora, como o teu juiz, como o teu advogado. Aleluia, para advocaciar a tua causa, a tua necessidade. O que aos teus olhos é impossível, é irreversível, não tem como. Aleluia, segundo os olhos do homem, não tem como tornar atrás, não tem como desfazer. Mas pelo poder desta palavra, hoje o Senhor faz com que torne atrás, desfaz a argumentação do homem, da mulher. Glória a Jesus. Pelo poder desta palavra, no nome do Senhor Jesus. Proteção, guarnição. Glória a Jesus. Ninguém toca, irmão, naquele que é ungido de Deus, que é as meninas dos olhos de Deus. E quem buscou tocar, ferir, acabar com a sua história, com a sua vida, pelo poder desta palavra, glória a Jesus, cairá no nome do Senhor Jesus. Então disse Sansão, e achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tocou-a, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Glória a Jesus. Porque novas as coisas o Senhor faz na vida da igreja. Glória a Jesus. Novas as coisas o Senhor faz na vida da igreja. Glória a Jesus. Nada velho. O Senhor está derramando e vai derramar algo novo na vida do irmão e na vida da irmã. Pelo poder desta palavra, no nome do Senhor Jesus. Te prepara, irmão e irmã. Esse vaso, esse odre, esses pensamentos. Glória a Jesus. Não se deita vinho novo em odre velho, senão ele se rompe e se perde o vinho. E não se deita remendo novo em pano velho, senão ele se rompe e a rotura fica maior. Mudança de pensamento. Visão nova. Glória a Jesus. Novas oportunidades. Glória a Jesus. Deus está derramando algo novo e fará coisas novas na sua vida, então te prepare. Te alinhe na presença de Deus. Glória a Jesus. Renovando-se na presença de Deus. Hoje o Senhor te renova hoje por esta palavra. Para você receber, aleluia, o que é de Deus na sua vida, o sobrenatural, o surpreender de Deus. Os filisteus foram surpreendidos, achando que eram muitos e que podiam acabar com Sansão, com a vida dele, com a história dele, com a continuidade de vida,
com a genealogia dele. E tem buscado, muitos têm buscado te matar, te destruir, acabar com você. Mas Deus sempre te protegeu e sempre vai te proteger. Glória a Jesus. E sempre designará os seus anjos e sempre manifestará a glória dele para ele. Aleluia, para você ter a certeza de que Deus é contigo. Glória a Jesus. E feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões. Com a queixada de jumento, feri 1000 homens. Com uma, né? Imagina se tivesse com as duas, empunhado 2. Glória a Jesus. Tem coisas que parecem para nós, irmãos, pequena, mas de grande valia. Glória a Jesus. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Glória a Jesus. Não te preocupes. Deus é contigo, irmão e irmã. Aonde você colocar a sua mão, a planta dos seus pés, no abrir e fechar da sua boca, não temas. Não temas. Glória a Jesus. Quando o Espírito de Deus se apossou de Sansão, ele não temeu. Porque, irmão, nós sentimos, quando nós sentimos a manifestação da glória de Deus, nós somos tomados de uma valentia que ninguém para nós. E o Senhor vai te tomar de valentia nessa terra. Glória a Jesus. E vai mostrar que Ele é Deus da sua vida. Que Ele é pelo irmão e que Ele é pela irmã. Glória a Jesus. E acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Amate Lequi. E como se tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. É pela mão do Senhor. Não é pela tua força, não é pelo teu intelecto, não é pela tua sabedoria, não é por conhecer de leis, não é por conhecer, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, aleluia, santo é o Senhor, de situações que você tem compreensão, não. É pela mão do Senhor. A salvação chegou para o irmão e para a irmã. O socorro de Deus chegou por esta palavra no nome do Senhor Jesus. Esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede. Ele já tinha já tinha batalhado incansavelmente. Após os seus inimigos caírem, ele estava exausto, com sede, sem força. Glória a Jesus. Então, irmãos, ele clamou ao Senhor: e cairei na mão desses incircuncisos, porque não tinha acabado, tinham mais. Tinham mais inimigos, mais adversários. Na nossa vida é assim, irmãos.
Enquanto nós aqui vamos viver, vai ser constante guerras e batalhas. Mas nós mantendo íntegro, fiel na presença de Deus, Deus sempre dará para nós a vitória. Glória a Jesus. E não vai fazer com que nós caiamos diante dos nossos inimigos, para que venha fazer nós de chacota, de provérbio. Glória a Jesus. Ninguém vai fazer você de provérbio nem de chacota. Quem riu meneou a cabeça. Pelo poder desta palavra, vai ter que pôr a mão na boca e confessar que Deus é pelo irmão. Aleluia. Aleluia. Pelo irmão, pelo poder desta palavra, no nome do Senhor Jesus. E tinham mais. Porque assim, irmãos, o que nós carregamos, a essência de Deus, a luz de Deus que nós carregamos, expõe as trevas em muitas pessoas. Porque onde a luz, aquilo que está em trevas, não tem como se esconder, se ocultar. Então como que manifesta? Manifesta em querer contra-atacar e atacar, para tentar nos ferir, fazer com que nós venhamos recuar, abaixar a guarda, mas você não vai recuar, você não vai abaixar a guarda. Mantenha você no seu posto, na posição que Deus te colocou. Os irmãos aqui têm mais entendimento que eu. Quando um soldado é posto numa guarnição, aleluia, santo é o Senhor, de um posto, aleluia, do exército, ele tem que ficar de prontidão, não pode sair. Tem que estar com a sua arma em punho, na observação. Glória a Jesus. Não saia do seu posto, não abaixe a guarda. Glória a Jesus. Vou ferir os teus adversários. Quem se levantou contra o irmão e contra a irmã, vou ferir. Se não houver arrependimento, porque, irmão, Deus dá tempo ao homem ao arrependimento. Deus é longânimo e tardio em irar-se. Glória a Deus. Então Deus dá tempo ao homem a se arrepender. Glória a Jesus. Mas se não voltar atrás, se não se arrepender, se não pôr a mão na boca e não se humilhar, o Senhor vai ferir, para que haja rendição, para que haja humildade. O Senhor vai mexer com o ego de alguém. O Senhor vai mexer com o orgulho de alguém. Quando o Senhor chega, irmão, Ele mexe com o orgulho, com sentimentos. Aleluia. Com a soberba da pessoa. E mostra que nós, irmãos, nós não somos nada se Deus não estiver conosco. Pode ver aqui que Sansão tinha sido amarrado, mas quando a presença de Deus manifestou, aparentemente ele estava, glória a Jesus, rendido, mas quando a manifestação de Deus chegou, rompeu com aquilo. Deus apareceu na vida dele, criou um caminho, tirou ele daquela situação. E o Senhor está criando o caminho, está te tirando dessa rendição e está te tirando dessa situação pelo poder dessa palavra no nome do Senhor Jesus. Hoje o Senhor revigora a sua força. Não morrerás, não será fendido, não será destruído, não, aleluia, não é ponto final, não está acabado, não será destruído. Glória a Jesus.
mas o Senhor vai, aleluia, mostrar que você é uma cidade edificada sobre os montes. Glória a Jesus. Muitos montes vão ter que reconhecer o teu brilho, a beleza, aleluia, que você carrega, e a luz, e a grandiosidade, a supremacia da glória de Deus em ti. Glória a Jesus. Monte, algo grandioso, que quer ocultar, que quer esconder. Glória, uma cidade, o brilho dela, a beleza dela, aleluia, que ela tem. Glória a Jesus. Aleluia. Mas não pode esconder. Ninguém vai, aleluia, te esconder, porque por mais que tenha tentado te ocultar, glória, o Senhor vai te tirar desse anonimato, desta caverna. Glória a Jesus. Pelo poder desta palavra, no nome do Senhor Jesus. É tempo de você sair para fora. Não é tempo de rendição. É tempo de sair. É tempo de enfrentar. Glória a Jesus. Se nós se rende ao problema, nós estamos dando por vencido por ele. Mas quando nós enfrentamos o problema, segundo, aleluia, santo é o Senhor, a misericórdia de Deus, e reconhecendo que Deus está indo à nossa frente, abrindo o caminho, glória a Jesus, nada nos para. Nada vai te parar, irmão e irmã, pelo poder desta palavra. E agora, Senhor, vou morrer aqui diante dos meus adversários. Enfrentei 1000 homens e agora estou sem força, estou com sede, estou debilitado. O que vai ser de mim? O que farei? E você entrou aqui também desta forma. Já enfrentei inúmeras guerras, inúmeras batalhas, não sei como sobrevivi, não sei como estou de pé, não sei como cheguei aqui. Não foi pela tua força e capacidade, foi Deus que te trouxe e te conduziu até aqui. Glória a Jesus. E Ele vai te levar adiante pelo poder desta palavra no nome do Senhor Jesus. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em leque. E saiu dela água. Glória a Jesus. Deus mandou a provisão. A provisão chegou. O que ele precisava, o Senhor deu para ele revigorar a força, para ele dar continuidade na trajetória dele e no propósito a qual Deus confiou ele. Glória a Jesus. O Senhor está chegando com revigoramento. Então toma, beba desta água, coma deste pão. Glória a Jesus. Aleluia. E aqui, irmãos, não tinha ninguém por sanção a não ser Deus. Ele era um só homem, enfrentando os filisteus, e não tinha quem o pudesse ajudar. E Deus designou ele para livrar uma nação e um povo. E Deus se designou, e aparentemente não tem ninguém por você. Aleluia. Humanamente não tem, mas divinamente tem Deus, tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem os anjos, ministradores de Deus, que está a teu favor. Aleluia. Santo, e isso é o suficiente. Glória a Jesus. Porque o que é humano falha, erra, volta atrás. Glória a Jesus. Dá uma palavra, torna atrás. Aleluia, mente. Não leva adiante. Glória a Jesus. Deus não. Deus, ele sustenta a palavra dele. E a palavra de Deus está sobre a sua cabeça, sobre o seu nome. Glória, e ela vai cumprir na sua vida. Então precisa só da sua rendição espiritual em reconhecer que você, aleluia, é dependente unicamente de Deus. Glória a Jesus. Uma palavra eu entendi, irmãos. Eu buscava saber, Senhor, por que é melhor dar do que receber? E eu aprendi da pior forma.
Quando eu recebi algo de alguém, jogou na minha cara. Glória a Jesus. Porque o homem assim faz. Com a direita dá, a esquerda não precisa saber. Mas tem alguém que muitas das vezes joga na nossa cara. Quem foi que jogou na sua cara, irmão e irmã? Vai ter que reconhecer. Aleluia. Você vai cantar vitória diante de tantos quantos se levantaram contra o irmão e contra a irmã. Glória a Jesus. O homem, irmãos, se não for de coração, se o homem não dá as coisas de coração, ele lança em rosto. Deus não lança em rosto. Então, por isso que Deus, irmãos, vai calar os teus inimigos, vai te dar a vitória, glória a Jesus, para saber que Deus é com o irmão e que Deus é com a irmã. Glória a Jesus. Porque muitos irmãos fazem por palco, por plateia, por reconhecimento. O irmão não busca fazer as coisas por palco, por reconhecimento, mas para ser reconhecido diante de Deus no mundo espiritual, em saber, aleluia, em ter uma utilidade na obra. Em saber que Deus é o centro de tudo na sua vida e que você se curva a Ele, não a homens. Que o homem falha, o homem erra. Glória a Jesus. Cuidado com quem você toma conselho e cuidado com quem você ouve. Deus designou o profeta. Pelo caminho que você foi, você não volte. Se eu tiver errado, os irmãos me corrigem. E um profeta velho falou, não, vem aqui, vamos fazer assim, vai por aqui. Tomou conselhos daquele que não tinha visão, não tinha revelação. Não queria, aleluia, santo é o Senhor, por certo, o bem. Dom de discernimento. O dom de discernir os espíritos. Em saber o que é de Deus e o que não é. Glória a Jesus. Eu já fui tomar conselho de alguém. Irmãos, vou falar para os irmãos aqui. Até, irmãos, temos que ter luz de Deus até para pedir conselho, dependendo da situação, nós temos que entregar a Deus e deixar Deus agir. Dentro do âmbito familiar, não se deve levar, às vezes, nem para ministério. Porque, às vezes, pega alguém lá que não está com luz e julga uma causa e faz algo que, muitas das vezes, traz prejuízo. Glória a Jesus. Não sou contra, irmãos, mas nós temos que ter guia e direção. Orar a Deus. Glória a Jesus. Tem homens que têm a luz de Deus. Buscar um conselho. Mas nem tudo, irmãos, se revela, se fala. Glória a Jesus. Seja quem for, fala para o teu Deus, para o teu Senhor. E Deus designa a pessoa com luz, com entendimento, com sabedoria, para que as coisas cheguem no eixo, para que as coisas se resolvam. E por esta palavra, as coisas vão se resolver na sua vida. A luz desta palavra está dissipando as trevas do seu caminho. O que está fora do lugar, o Senhor vai colocar no lugar. Você está no embate, é como montar um quebra-cabeça sem saber o que fazer, batendo cabeça. O que eu faço, Senhor?
Onde vai isso? Como que eu faço para resolver isso, resolver aquilo? Batendo cabeça por esta palavra, Deus vai chegar para resolver estas situações na sua vida. A água da palavra, que limpa, que purifica, que restaura, que revigoria, revigora a nossa força, limpa, dá entendimento, clareza. Glória. O Senhor vai te dar clareza, entendimento, sabedoria, como Deus deu para o servo de Deus. Dá sabedoria. Deus vai te dar sabedoria para você entrar e sair. Espiritual e material. Deixe fazer uma visita, culto. Glória a Jesus. Fazer um negócio, empreender, vender, negociar. Deus vai te dar sabedoria. Glória. Quando Deus dá sabedoria, irmãos, entendimento para nós, as coisas ficam fácil, se resolve. Mas não é condição humana, é condição divina. Glória a Jesus. É igual o André, mexe com funilaria, como se fosse um artesão. Chega lá o carro batido, deteriorado lá, mas Deus deu sabedoria para ele, ele estudou, ele, aleluia, buscou, aleluia, compreensão, entendimento, vai executar aquilo que Deus colocou nele, dentro do trabalho dele, e resolver aquele caso, aquele problema. Glória a Jesus. Em restaurar, aleluia, em levar ao proprietário aquilo que tinha sido prejuízo para ele, trazer novamente, glória a Jesus, restaurado, como se fosse novo. O Senhor restaura. O Senhor restaura. O Senhor está entrando com restauração na vida da igreja, espiritual e material. Na área que essa palavra tiver de entrar, ela vai entrar, irmão. Toma posse, creia, receba esta palavra no nome do Senhor Jesus. E ele revigorou sua força ao tomar aquela água. Descansou. Então o Senhor está trazendo revigoramento e descanso. Descanso. Descansa, irmão. Descansa, irmã. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. E credes também no Senhor, no Cristo, no Espírito Santo. Glória a Jesus. Novas as coisas o Senhor está fazendo na sua vida pelo poder dessa palavra. Sansão venceu aqui 1000 homens. Clamou a Deus porque estava exausto. Você chegou aqui em exaustão, sem força, sem condicionamento físico, psicológico, emocional, para poder ir adiante. Mas por esta palavra, Deus está chegando na sua vida. Com poder e com glória, com força. Glória a Jesus. E nenhum incircunciso vai te parar, vai te barrar e vai interromper o que Deus tem de fazer na sua vida. Nenhum incircunciso. Glória a Jesus. É como Deus mostrou para Eliseu. Um grande exército se levantou para destruí-lo, para matá-lo. Cercou o arraial, cercou onde ele estava. Mas ele não se desesperou porque ele, aleluia, conhecia o Deus que ele servia. Não se desespere. Glória a Deus. Hoje o Senhor arranca esse desespero do irmão e da irmã. Glória a Jesus. E o moço que não tinha experiência ainda,
estava, aleluia, precipiciando a sua trajetória junto com Eliseu. Temeu. Alguém está temendo da sua casa, da sua família? Não temas. Diga para ele que não temas. Glória a Jesus. Que foi que te cercou, que te colocou medo, dúvida, incerteza, te frustrou? Hoje o Senhor arranca essa frustração, este medo, esta incerteza da sua vida, do seu caminho, da sua história. Naquele momento, irmãos, ele não estava vendo, porque os seus olhos ainda não estavam abertos. Deus está abrindo o olho de alguém a teu respeito, por esta palavra. Glória a Jesus. Quando alguém conhece Deus e sabe como Deus trabalha, confia, acredita, fica em paz. Não teme. E abre o olho daquele que está temendo, que está frustrado, está atemorizado. Glória a Jesus. Viu, irmão André? Irmãos pregadores da palavra, vocês abrirão o olho de muitos que estão temendo, tremendo, frustrado, desequilibrado. Glória a Jesus. Através de vocês, pela unção de Deus, alcançarão almas para se tranquilizar, para ter paz. Aleluia. E saber que Deus é com vocês. Glória a Jesus. E quando os olhos do moço se abriu, glória, era maior, era mais o exército que estava com eles do que aqueles que eram contra eles. Ele se tranquilizou, glória a Jesus, e Deus trabalhou em favor de Eliseu e do seu moço. Aleluia. Mão André, mão Antônio Carlos, Hélio, aleluia, aleluia, irmão, glória Joel, glória irmão Maico, bendito seja o Senhor. Irmãos pregadores da palavra, Deus vos usará poderosamente nesta terra, com convicção, com certeza de que é maior o que estão com os irmãos do que aqueles que é contra os irmãos, e aqueles que se levantaram contra, caia! Glória a Jesus. E fendeu a caverna em leque e saiu dela água. Deus vai tomar alguém a respeito de algum irmão, de alguma irmã. Viu, irmão? Viu, irmã? Deus vai tomar alguém a respeito do irmão e da irmã. Caverna, lugar de refúgio, de segurança. Deus vai tomar alguém, viu, irmão, a teu respeito, da sua casa. Tá chegando provisão aí. Tá chegando provisão a respeito do irmão e da irmã. E bebeu e seu espírito tornou-se e reviveu. E pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama. Você clamou, você pediu. Esta palavra está agindo com a providência dele. Providência de Deus. A providência de Deus chegou, irmão, irmã, na sua vida. E Deus trouxe algo aqui. Deus entra na Previdência, no INSS, Deus entra no Senado, glória a Jesus.
Deus toma o médico, glória, o laudo médico. Deus te dá a assinatura, a escritura daquilo que você precisa. Glória a Jesus. O Senhor hoje assina o papel da sua vitória pelo poder desta palavra no nome do Senhor Jesus. O Senhor assina o seu alvará de soltura. Glória a Jesus. Pelo poder desta palavra no nome do Senhor Jesus. A fonte do que clama, você clamou, receba, toma posse. Deus agirá a teu favor. A porta não se fecha, porque foi Deus que abriu a teu respeito. Glória a Jesus. E quem tentou fechar, Deus vai tirar do seu caminho. Vai rolar essa pedra, que é pessoa, que é homem, que é mulher. Seja lá quem for, do âmbito espiritual ou material. Deus vai tirar do seu caminho, pelo poder desta palavra, no nome do Senhor Jesus. E julgou a Israel nos seus dias dos filisteus 20 anos. 20 anos. Foi tempo. Tem muita lenha para queimar. Tem muita casa para visitar. Glória a Deus. Tem muitas boas novas a ser pregado, anunciado. Glória a Jesus. Eu vou levar alguém aqui que a sua concepção, você não tem condição de chegar, você não tem, aleluia, renda monetária, Deus vai te levar. Glória a Jesus. Você vai glorificar o Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Deus toma caminhos por causa de almas, de vidas. Deus vai te levar, irmão e irmã. Deus é o teu condutor. É o que toma caminho. Glória a Jesus. Aleluia. E julgou Israel, a cidade forte, diante de um povo, de uma nação. Deus te constituiu diante de nação, de povos, tribos e línguas. Deus vai te dar sabedoria para entrar e para sair. Não vai deixar ponta de corda. Muitos estão querendo ponta de corda. Muitos querem puxar o seu tapete. Muitos querem te ver na lama. Muitos querem te defamar. Muitos querem te tirar. Glória. A integridade de um homem, de uma família, é um nome. Mas hoje, esse espírito de difamação, de caluniador, de perseguição, pelo poder desta palavra, hoje cai no nome do Senhor Jesus, da sua vida, da sua história, da sua casa. O Senhor está chegando para fulminar esses espíritos. Glória a Jesus. O Senhor vai confundir e vai mostrar que Ele é Deus da sua vida. E teve alguém que se disse o seu amigo, seu companheiro, que te julgou, pensou mal, meneou a cabeça, te apunhalou pelas costas. Glória a Jesus. Pelo um ato de covardia, ato covarde. Igual Lázaro, a sua perca no seu luto, corpo sob chagas, enfermo, sem ter um convívio social, vivendo a sua impureza, porque chaga, a lepra, era imundícia.
Glória a Jesus. Mas naquele momento, chegou-os aqueles que se diziam companheiro. 7 dias não falaram nada, só observando. Tem muitos observadores que Deus vai calar. Tem muitos observadores que Deus vai calar pelo poder desta palavra. Glória a Jesus. E o Senhor fez com que ele se calasse. E começaram a julgar, a manietar, a ferir Jó. Ele já estava ferido. E aqueles que eram para consolar, estender a mão, dar-se o ombro, ajudá-lo, ou buscar, aleluia, condição, recurso, ou buscar alguém que entendesse, glória a Jesus, de medicina ou de ervas medicinais, aleluia, para assim, aleluia, fazer uma manipulação para que o libertasse daquilo, não, julgou. Porque tem muitos na plateia que não sabem o que ocorre nos bastidores da nossa guerra. Mas Deus sabe das suas lutas, das suas guerras, e que você não tem se rendido. Não tem se rendido. Não tem baixado a espada. Não tem se acovardado. Como muitos se acovardam e se esconde atrás de máscara, de paletó e de gravata. Glória a Jesus. Se dizem judeus e não são, mas mentem. Levantaram mentira contra você, mas cairá, porque a verdade da palavra está chegando, glória, nas recâmeras, glória a Jesus. E Deus vai trazer, aleluia, aleluia, vai mostrar, vai trazer a transparência, glória a Jesus. Você é transparente, irmão, você é transparente e verdadeiro. Por você ser transparente e verdadeiro, você tem sofrido. Aleluia, mas não te cale. Não abaixe a bandeira. Não André, não Carlos, pregadores da palavra. Não abaixe a bandeira. Glória a Jesus. Tem que estar estiada. Vai ter que reconhecer. Não é humano. Não é térreo. Deus vai fazer muitas obras no meio da igreja, destes cultos, glória a Jesus. O Senhor está passando e vai mostrar, glória a Jesus, para muitos. Porque a palavra fala que a fé vem do ouvir, o ouvir da palavra, seja presencial, seja online, seja numa oração, seja numa visita, aleluia, é o ouvir, é colocar em prática e guardar, glória a Jesus, é servir a Deus na sua humildade, na sua simplicidade, na sua devoção, glória, e o Senhor te conhece, bendito seja o Senhor, e por Ele te conhecer, aleluia, sabendo da sua integridade, lealdade e fidelidade, glória, ele está vindo com uma transformação, reviravolta pelo poder desta palavra no nome do Senhor Jesus, aleluia. Ficaram muitos dias criticando, buscando o erro, aleluia, circunstância, em querer saber aonde que ele errou, aonde que ele pecou, aonde que ele estava errando, qual era o pecado dele, glória a Jesus, porque muitos são assim, busca, aleluia, santo é o Senhor, com a mente, aleluia, não tomada por Deus, mas pelo adversário, aleluia, para desconstruir casas, famílias, pensamentos, sentimentos, ferindo, machucando com palavras, mas cairá pelo poder desta palavra no nome do Senhor Jesus. E Deus passou na vida de Jó, mostrou-lhe a sua glória e a sua grandeza. Pregadores da palavra, irmãos que estão aqui, Deus vai se revelar aos irmãos, Deus vai se revelar a vocês, a nós, Igreja de Jesus Cristo, como se revelou a Jó.
aleluia. Mas primeiro o Senhor teve, aleluia, curou ele, deixou ele limpo, glória, devolveu ele dignidade, aleluia, santo é o Senhor, devolveu ele, glória a Jesus, a integridade que ele precisava, glória, libertou ele, e o Senhor está chegando com libertação na sua vida, aleluia, e vai mostrar-lhe a sua glória, e terá por testemunho daquilo que Deus está derramando, está trabalhando, revelação, visão, glória a Jesus, franqueza, autonomia, aleluia, veracidade, verdade, glória a Jesus, e muitos vão ficar perplexos pela forma que Deus vai trabalhar, agir, mudar, transformar vida, através do seu testemunho, através de você ser um instrumento, um canal de bênção, uma ferramenta na mão de Deus. Dá glória a Deus, porque Deus está agindo através da sua vida. E vidas foram transformadas através do testemunho de Jó e do que Deus lhe mostrou e da sua grandeza. O que Deus não revela a homens incrédulos e comuns, Deus vai revelar ao irmão e à irmã por esta palavra. Glória a Jesus. A fonte do que clama. Você veio na fonte chamada palavra, Cristo, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. E você, irmão, não termina a sua carreira. Não termina a sua carreira. Continuidade. Tem muita lenha para queimar ainda. Glória a Jesus. Eu vou usar do irmão e da irmã. Vou te levar em casas, em cidade, em igreja. Glória a Jesus. Para libertação. Para cura. Glória a Jesus. E julgou 20 anos. Então fica-te em paz. Porque os anos dos justos é acrescentado. Mas o ímpio, Deus assim ou diminui o tempo de vida do ímpio pela sua maldade. Glória a Jesus. E se tem algum ímpio que está tentando ou buscando atravessar o seu caminho com um coração, aleluia, negro, com a sua mente e pensamento diabólico, glória a Jesus, maquinando mal e intenções contra o irmão, contra a irmã, se não se convencer, se não se converter, se não se humilhar, se não se arrepender, o Senhor diminui o tempo de vida e tira desta terra. Glória a Jesus. É o juízo de Deus, é o julgamento de Deus. E Deus cobra. O que se planta, colhe. O irmão plantou em lágrimas, em choro, colherá com alegria. Mas aquele que planta vento, colhe tempestade. E quem plantou o vento na sua história, vai colher tempestade por esta palavra. Vai passar um vento na sua cidade, na sua rua. Glória a Jesus. E vai tirar essas pedras do seu caminho, abrindo o caminho a teu favor, da tua oração, do teu clamor, da tua rendição, da tua humilhação, por esta palavra no nome do Senhor Jesus. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Irmão,